Você sabe quem escreveu o livro de Gálatas? Você sabe qual o propósito? Em que data? Em que lugar essa carta foi escrita? Qual a teologia desta carta? Você sabe com qual finalidade esta carta foi escrita? A quem ela foi dirigida? Então, se você não sabe e quer aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, não passe esse vídeo. Fica comigo. Vamos ver Bíblia Explicada, comentário bíblico, Bican. Vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Bíblia Explicada, comentário bíblico Bican. Vamos trazer uma introdução ao livro de Gálatas. Nessa introdução nós vamos ver na parte A a autoria, vamos ver na parte D a data, vamos ver na parte C o destinatário, vamos ver na parte D o propósito, vamos ver na parte E a teologia e também vamos ver na parte F o procedimento, para a gente finalizar essa introdução. Já aproveita, se não é inscrito, se inscreve, não esqueça de ativar o sininho e venha fazer parte com a gente deste canal, a qual trazemos Bíblia Explicada. Estamos com uma introdução agora à carta aos Gálatas. Parte A, autoria. Quem é o autor de Gálatas? Fica comigo, vamos ver. Não há fato dos estudos do estudo do Novo Testamento, mas amplamente atestado, quer dizer, não há fato dos estudos do Novo Testamento, mas amplamente atestado que é a autoria paulina de Gálatas. Ou seja, não é indiscutível que não seja ele. Os poucos estudiosos que rejeitaram sua autenticidade negam a existência de qualquer literatura cristã do século I e até de um apóstolo Paulo do século I. Em compensação, esta carta é aceita pelos críticos mais liberais como norma de autenticidade do século I. Portanto, a carta aos Gálatas ela foi escrita como está evidente por Paulo, o apóstolo cristão que viveu no primeiro século. A parte B fala sobre a data. Qual a data em que a carta foi escrita? Nenhuma evidência determina com certeza quando e onde Paulo escreveu esta epístola. Há, porém, algumas referências da carta que ajudam a fixar claramente a data dentro de certos limites. O relato do Concílio de Jerusalém, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, e se confirma em Atos 15, e o conflito subsequente com Pedro em Antioquia, no capítulo 2, do versículo 11 e 18, determinam que a data mais recuada possível seja durante a permanência de Paulo em Antioquia, entre a primeira e a segunda viagem missionária, aproximadamente 48 a 50 depois de Cristo. A sugestão de duas visitas à Galácia entre e antes que a carta fosse escrita tornaria necessário a Paulo tê-la produzido depois da segunda estada na Galácia, em seu segundo giro missionário. Você pode ver isso em Atos 16, do versículo 1 ao 5. Esta estada teria sido antes de chegar a Corinto, ou quando ele voltou a Antioquia, antes da terceira viagem, como se pode ver lá em Atos, capítulo de número 18, versículo 23. Esta data seria provavelmente 50 a 51 depois de Cristo. Outra possibilidade é que Paulo escreveu a epístola na terceira viagem missionária, durante esta permanência maior em Éfeso, como está em Atos 19, versículo 1 e 20. Ou até mais tarde, enquanto estava na Macedônia ou em Corinto, em Atos 20, versículo 1 e 2. Isto fixaria a data a cerca de 54 ou 55 depois de Cristo. A semelhança de conteúdo entre Gálatas e Romanos produz a indicação de que foram escritas mais ou menos na mesma época e que colocaria a data em torno de 56 depois de Cristo. O argumento contra a data tão avançada é a rapidez da apostasia dos Gálatas e o fato de que, por essa época, a controvérsia com os judaizantes já tivesse cessado, tornando obsoletos os assuntos tratados em Gálatas. Pelo visto, a carta aos Gálatas foi escrita pouco depois da visita final de Paulo, provavelmente de Éfeso, em cerca de
54 a 55 depois de Cristo. Vamos ver na parte C, destinatários. Os destinatários, vimos a parte A, a parte B e a parte C agora fala sobre os destinatários. A quem se destinava essa carta? À primeira vista, o destinatário desta epístola está claramente definido qual seja as igrejas da galáxia. Você vai ver isso lá no capítulo 1, no versículo 2. Mas tal conclusão logo cai por terra quando percebemos que o termo galáxia era usado de duas maneiras diferentes nos dias de Paulo. No uso comum, referia-se a uma região relativamente pequena no nordeste da Ásia Menor, comparável à Licaônica, Pisídia e Frígia. O uso romano oficial do termo tinha em mira uma província grande, que incluía porções adjacentes das regiões supracitadas. Os movimentos migratórios das tribos celtas compõem grande parte da história pré-cristã do sul da Europa. No século IV a.C., depois da invasão repentina seguida de retirada igualmente brusca, cujo ápice foi o saque de Roma, estes povos inquietos e rebeldes invadiram a Grécia no século III a.C., desta feita com propósitos permanentes. Em 279 a.C., quando foram repetidos, ao serem repelidos em Delfos, os remanescentes do exército derrotado uniram-se e formaram um grande grupo de parentes que não tinham tomado parte da invasão e infestaram a Ásia Menor. Eles foram gradativamente repelidos pelos asiáticos nativos e na última metade do século confinados a uma pequena área no interior, em princípios do século II d.C. Estes celtas foram conquistados pelas legiões de Roma, mas por mais de 150 anos eles tiveram a permissão de ter governo próprio, na qualidade de reino dependente. Em 25 a.C., este território relativamente pequeno foi incorporado a uma província romana maior que recebeu o mesmo nome. O populacho, porém, inaugurou em grande parte o título oficial romano, fazendo com que o termo Galácia fosse usado com referência ao território norte dos celtas. Onde ficavam as igrejas a quem esta carta foi enviada então? Se estavam situadas no território norte, dominado pelos imigrantes celtas, quando foi que estas igrejas foram então fundadas? Temos um registro claro de Paulo ter fundado igrejas nas cidades de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia durante sua primeira viagem missionária, como se está isso bem visto, bem claro, em Atos 13, versículo 13, Atos 14, versículo 16 ao 21 e ao 24. Todas estas igrejas estão localizadas na província romana da Galácia, mas não no território norte pertencente aos migrantes celtas. No começo da segunda viagem, Paulo voltou a estas cidades confirmando as igrejas. Você vai ver isso em Atos 15, versículo 41, até o capítulo 16 do versículo 5. Lucas acrescenta que o grupo missionário percorreu a região frígia e Gálata, em Atos 16, versículo 6. Há quem argumente que esta não é referência sumária aos versículos precedentes, mas fala que Paulo viajou para o norte e estabeleceu igrejas entre os migrantes celtas. Durante a terceira viagem missionária de Paulo, Lucas observa que o grupo missionário atravessou sucessivamente a região Gálata e Frígia, confirmando os discípulos. E lá em Atos 18, versículo 23, que
que pode ser entendido como visita do retorno aos celtas. Não é possível determinar com certeza onde estavam localizadas as igrejas gálatas. O fato de Paulo ter usado com consistência as divisões políticas romanas, junto com a existência conhecida de igrejas na região sul da província romana, sugere que Paulo escreveu para estas igrejas conhecidas no sul. Na melhor das hipóteses, o argumento a favor da teoria da Galácia do Norte está baseada em suposição e conjectura. O fato importantíssimo é que a questão não tem porte fundamental na interpretação da própria epístola em si. A parte D fala do propósito. Qual o propósito que esta carta foi escrita? Durante séculos, o único baluarte contra a maré de libertinagem pagã foi o legalismo judaico. Pela lei recebida por revelação especial, este povo devoto assegurou um grau de justificação com Deus. Até entre os primeiros cristãos judeus, a aceitação de Cristo não era em nenhum sentido considerada alternativa ou substitutiva da lei santa, como se pode ver lá em Atos 21, versículo 20. Quando o evangelho de Cristo foi pregado aos gentios, surgiu muito naturalmente a questão sobre a necessidade da lei. O apóstolo, para os gentios, inspirado por nova revelação, ele proclamou que a salvação era mediante a graça, pela fé, sem a lei. Tal mensagem despertou a forte oposição de muitos que estavam convencidos de que o homem só podia ser justificado pela guarda da lei e que temiam que desconsiderá-la seria escancarar a porta às práticas pagãs. A controvérsia culminou no Concílio de Jerusalém. Logo em seguida, a evangelização bem-sucedida de Paulo na província pagã da Galácia, e os intérpretes da lei chegaram e insistiram que não podia haver salvação sem a lei. O apóstolo rejeitou veementemente esta conclusão e nesta carta apresenta convincentemente seus argumentos. O argumento principal de Paulo é que o homem é justificado mediante a graça pela fé, com base na promessa e não na lei. Esta salvação, mediante a graça pela fé, traz liberdade, inclusive a liberdade da lei. Permanecer sobre a lei era não só deixar de alcançar a graça de Deus, mas ficar preso à escravidão ou servidão. A lei cumprida, ela cumpriria a sua função temporária, e agora fora abrogada. A liberdade do pecado era inseparável da liberdade da lei. Houve quem contestasse que isto permitiria e até promoveria o pecado. Paulo mostra que o Espírito também é recebido mediante a graça pela fé e que a presença do Espírito fornece o imperativo moral adequado contra o mal. O mal, fator que tristemente está faltando na lei. Paulo enfatiza que o crente tem de viver sobre a disciplina do Espírito, não abusando da liberdade e achar a expressão positiva da sua fé pelo amor. A parte E fala da teologia. Qual é a teologia dessa carta? É comum dizermos que Paulo ensina que a justificação é pela fé somente. Na verdade, o conceito somente é adição teológica posterior. Paulo argumenta que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Tendo sido justificado pela fé, o crente tem de cumprir as justas exigências da lei pelo amor. A implicação lógica da justificação pela fé somente é antinomianismo, ou seja, contra a qual Paulo ele contestou categoricamente, de maneira nenhuma. Seus repetidos avisos de que viver no erro excluía os homens do reino de Deus não deveria deixar dúvida sobre sua atitude. Você pode ver isso no capítulo 5, do versículo 19 a 21. A profunda preocupação de Paulo era que seus convertidos recebessem e percebessem que a nova fé proporcionava um único meio adequado para a conduta ética e de modo nenhum seu desejo era isentá-los dessa responsabilidade.
Há certa distinção no pensamento de Paulo que é essencial reconhecermos. Podemos descrevê-lo como o contraste entre o modo indicativo e o modo imperativo. No grego do Novo Testamento, vemos o contraste nitidamente no uso de modos verbais discrepantes. O modo indicativo descreve uma afirmação simples no tempo passado, presente ou futuro, isto é, foi ou será. O modo imperativo descreve uma afirmação imperiosa, isto é, isto tem de ser. Paulo não só indica o que já era a experiência dos Gálatas, mas também o que ele os exortava a experimentar. Ao distinguirmos suas exortações de suas observações, encontramos importante discernimento no pensamento do apóstolo. É importante lembrar que a Epístola aos Gálatas não é um tratado sistemático com assuntos organizados em forma ou esquema lógico. Trata-se de uma carta comovida, repleta de emoção profunda. Por exemplo, no meio da referência de Paulo a seu conflito com Pedro, fato que ele usa como prova da autoridade divina de sua mensagem, com bastante naturalidade ele passa a dar testemunho de sua fé. No capítulo 2, do versículo 11 ao 21. Ele também interrompe o argumento forte para rogar e admoestar seus filhos, no capítulo 4, do versículo 12 até o 20, e no capítulo 5, do versículo 1. Embora os seguidores de Cristo não estejam hoje cercados por intérpretes do legalismo judaico, a tônica básica de Paulo é tremendamente pertinente. Como é frequente surgir e como abundam as formas sugestivas e até insistentes de que o cristão tem de ter a proteção de um manto legalista, temos de ouvir hoje e sempre o aviso de Paulo que tal legalismo só pode resultar em servidão e que a disciplina do Espírito só pode produzir o fruto espiritual. O procedimento na parte F é o seguinte: no começo de cada sessão, fazemos uma sinopse para que o parágrafo seja visto em sua totalidade. Envidamos esforços para tratar das questões técnicas e críticas das notas, a menos por indicação específica em contrário à autoridade léxica para os comentários feitos acerca do texto grego advém de Arnaudet e Gingrich, grandes estudiosos da língua grega, do grego koiné do Novo Testamento. Não esquece de deixar o teu comentário, de salvar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, e que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, até a próxima introdução. Fique com Deus e